Todos sabemos que a Antártida é um continente incrível e misterioso, mas poucos percebem o quão misterioso é. Lá você pode encontrar artefatos alienígenas, pirâmides misteriosas e restos assustadores. Esse é o Infinito e nesse episódio vou mostrar os achados e objetos mais misteriosos da Antártida que vão te surpreender. Base secreta. Por muito tempo houve rumores de que a Antártida pode ter sido o lugar que o Terceiro Reich escolheu para estabelecer uma base secreta durante a Segunda Guerra Mundial. Por muito tempo não ficou claro se isso era verdade ou se a história toda não passava de ficção. Mas há alguns anos os cientistas conseguiram tropeçar em algo que pode confirmar os planos do Terceiro Reich. Um pesquisador russo descobriu a entrada de um bunker secreto do Terceiro Reich na Antártida. O ufologista Valentin Dekhtiarev está confiante de que não está errado. Em fotos de satélite, ele encontrou uma caverna na região de Queen Maud Land, uma vasta área na costa atlântica do continente. O cientista afirma que o objeto tem tamanho de 60 por 20 metros, o que é completamente atípico para a área. Segundo o pesquisador, a caverna é na verdade a entrada para o último posto avançado de Hitler. Segundo o cientista, a base secreta foi construída durante a Segunda Guerra Mundial. Para provar seu ponto de vista, ele destaca que na década de 30, os alemães exploraram ativamente a Antártida. Os maiores submarinos do mundo foram construídos para esse fim. Eles levaram uma grande quantidade de carga para a Antártida, além de 11 mil prisioneiros. É possível que isso seja realmente verdade, e que o cientista não se engane ao falar sobre a autenticidade da base secreta. No entanto, no momento é impossível ter 100% de certeza, porque o próprio cientista e outros pesquisadores não sabem exatamente o que há dentro daquela caverna. Pirâmides. Gostamos de acreditar que estruturas piramidais majestosas podem ser encontradas no Egito, no México e em alguns lugares do mundo, mas definitivamente não na gelada Antártida. Acontece que não é esse o caso. Há alguns anos, uma imagem do Google Earth apareceu na internet mostrando uma estrutura piramidal no meio das geleiras. A estrutura lembra as pirâmides egípcias. Segundo os pesquisadores que encontraram a imagem, a estrutura tem características e parâmetros semelhantes a estruturas egípcias. Curiosamente, essa não é a única pirâmide desse tipo na Antártida. Vários anos atrás, Valentin Dekhtiarev, que encontrou uma base secreta do Terceiro Reich, encontrou estranhas pirâmides na mesma área do continente. Quanto a essas estruturas, segundo o cientista, são sobrenaturais. As pirâmides colossais atingem 100 metros de altura e largura e não podem ser artefatos naturais de forma alguma. Mas de onde vêm essas pirâmides? Muitas pessoas estão tentando responder a essa pergunta e têm opiniões muito diferentes. Alguém acredita que as pirâmides da Antártida são montanhas, que assumiram essas formas sob a influência dos ventos. Outros acreditam que as estruturas do continente gelado estão diretamente relacionadas às pirâmides egípcias e que foram construídas pelas mesmas pessoas que ergueram tumbas para os faraós. E há quem acredite que as pirâmides da Antártida são alienígenas. Falando em alienígenas, muitas pessoas acreditam que a Antártida é um lugar ideal para procurar vestígios deixados por alienígenas e encontrar vários OVNIs. Por exemplo, em 2018, essa imagem incomum apareceu na internet. Os ufólogos têm certeza. Ele retrata o local da queda de um OVNI. Isso é indicado tanto pela forma do objeto, que está preso na neve e no gelo, quanto na trilha, que se estende atrás do objeto. Segundo os ufólogos, é um caminho de frenagem. Claro que muitos pesquisadores discordam. De acordo com sua versão, a imagem mostra um bloco que se soltou de uma geleira e está deslizando pela neve. De acordo com outra versão, pode ser uma pedra que deixou um rastro como resultado de uma avalanche ou deslizamento. Não está claro quem está certo, cientistas ou ufólogos, porque ninguém ainda conseguiu estudar a descoberta pessoalmente. Mas é possível que os ufólogos tenham razão. Não muito tempo atrás, um explorador amador estudou a Antártida usando o programa de computador Google Earth e encontrou a nave alienígena. Um OVNI em forma triangular é visível da geleira na ilha Lavoisier. Segundo o ufólogo, as imagens mostram um objeto triangular congelado no gelo do continente coberto de neve. Em seu vídeo, o ufólogo comparou a descoberta ao avião secreto TR-3B. Em sua opinião, o intenso derretimento do gelo nos permitiu ver uma antiga nave espacial e apontou para a localização ultra-secreta da base alienígena. Fotos de OVNIs e naves são apenas um dos muitos mistérios do continente gelado. A Antártida guarda muitos outros mistérios que ainda intrigam cientistas e ufólogos. Fique ligado para ver os estranhos e longos crânios da Antártida e as partículas da Antártida que podem provar que muitos paralelos existem. Crânios.
Recentemente, uma descoberta chocante aconteceu na Antártida. Mais precisamente, várias descobertas foram feitas de uma vez. Um arqueólogo do Smithsonian Institution de Nova York, chamado Damian Waters, afirmou ter encontrado crânios estranhos na Antártida. Ele e sua equipe encontraram crânios alongados de origem desconhecida na área de La Pelle. Os 3 crânios alongados datam de 1700, o que significa que eles estavam na Antártida pelo menos 100 anos antes de o continente ser descoberto. A descoberta de Waters chamou a atenção do público. Não é todo dia que você se depara com algo assim. Mas o que são esses crânios e por que são tão estranhos e alongados? De acordo com muitos cientistas, as descobertas da Antártida podem estar relacionadas aos crânios encontrados na península de Paracas, no Peru. No século passado, um túmulo com crânios alongados semelhantes foi encontrado lá. Os cientistas acreditam que os nativos de Paracas deformaram intencionalmente seu cérebro ao longo da vida. O mesmo pode ter sido feito pelas pessoas cujos restos mortais foram encontrados na Antártida. Ou aqueles nativos de Paracas podem ter ido parar na Antártida. É uma boa teoria, mas a datação estraga tudo. Foram arrastados para o continente gelado por uma corrente ou sabiam da existência da Antártida muito antes dela ser descoberta? Ou talvez eles não fossem aborígenes de Paracas, mas alienígenas que desembarcaram na Antártida no século XVIII? De qualquer forma, ainda não se sabe o que exatamente Waters e sua equipe conseguiram encontrar. Nível mais baixo. Se existem tantos artefatos e objetos na Antártida indicando que alienígenas podem viver lá, onde exatamente eles vivem? Por que nunca vimos eles nesse continente? Como muitos teóricos dizem, todas as respostas podem estar no nível inferior da Antártida. Parece que a entrada para esse nível foi encontrada. Há alguns anos, o pesquisador Blake Cousins descobriu uma enorme entrada para uma caverna construída por desconhecidos. Segundo ele, a caverna surgiu há pelo menos várias décadas. Como diz Blake, atenção especial deve ser dada à estrutura da escada. Ela leva à abertura e se assemelha a uma estrutura artificial. Segundo o ufólogo, a coisa toda lembra um nicho aberto para a parte subterrânea da Antártida. Muitos teóricos concordam que Blake tropeçou na entrada para o mundo interior da Terra, que aliás o terceiro Reich estava procurando. É verdade que a caverna representa uma entrada para o nível inferior da Antártida e de toda a Terra? Ou poderia ser uma caverna comum com um sumidouro natural? Tampouco se sabe exatamente quem pode morar ali, se a versão de entrada do nível inferior acabou sendo 100% confirmada e comprovada. Seria interessante saber a verdade. Universos paralelos realmente existem? Os cientistas vêm tentando encontrar a resposta para essa pergunta há anos, mas até agora eles não podem dar uma resposta inequívoca. Alguns acreditam que os universos paralelos são ficção, enquanto outros acreditam que eles são reais. Surpreendentemente, uma descoberta misteriosa na Antártida pode ser uma evidência única da existência de mundos paralelos. Há não muito tempo, uma equipe de cientistas da NASA descobriu partículas energéticas na Antártida que poderiam ter vindo de um universo paralelo para a Terra. Os astrofísicos sugeriram que nesse mundo paralelo, as leis da física funcionam ao contrário. Por exemplo, o tempo lá retrocede. A descoberta foi feita não na própria Antártida, mas acima dela, no lugar onde partículas energéticas caem regularmente do espaço. A antena ANITA detectou partículas chamadas neutrinos de Tau, mas elas diferiam das partículas semelhantes estudadas. Geralmente essas partículas caem do espaço para a Terra, mas as partículas encontradas estavam se movendo na direção oposta. Os cientistas especulam que os neutrinos Tau estão simplesmente se movendo para trás no tempo. De acordo com pesquisadores da NASA, se existe um universo paralelo e há pessoas nele, elas estão definitivamente à nossa frente em termos de desenvolvimento. Apesar de tal descoberta, muitos outros pesquisadores reagiram bastante céticos e pensaram que a descoberta dos cientistas da NASA não pode provar a existência de um mundo paralelo, e que as partículas de neutrino não são bem estudadas pelos astrofísicos em geral. É verdade, mas é possível que os cientistas da NASA estejam certos. Afinal, se eles conseguirem provar sua teoria, podemos esperar pela maior descoberta de todos os tempos. Isso é tudo, pessoal. Você acha que existem mundos paralelos? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.